Alô, alô, Lucas Andrade aqui falando, diretamente do meu estúdio particular, mais conhecido como meu guarda-roupa. Vocês deviam ver, eu tô dentro do guarda-roupa aqui só pra cobertar o barulho da rua, carro de ovo, moto estralando, normal. Mas, primeiramente eu queria desejar um feliz 2021 pra todo mundo. Agora o Alociência tá voltando dessas merecidas férias e voltando com tudo. E eu queria avisar que esse episódio que vocês vão ouvir agora fala sobre a situação da periferia dentro da USP. Então a gente trouxe 3 convidados falando sobre como foi entrar na USP sendo de periferia e como está sendo, né, a graduação e a pós-graduação. Mas eu preciso avisar que esse episódio foi gravado antes da pandemia, foi gravado no começo de 2020. E justamente as nossas referências, vocês vão perceber que a gente cita referências muito diferentes do que são hoje o que a gente chama de novo normal. Mas ainda assim, são críticas muito válidas, são realidades extremamente válidas. Só que a gente não contemplou, por exemplo, os problemas que a pandemia trouxe e as dificuldades que a pandemia trouxe e agravaram os problemas de acesso à universidade. Isso daí provavelmente vai ficar para um outro episódio. E também preciso avisar que esse episódio tem 2 partes. A primeira parte a gente falou sobre as dificuldades que as pessoas de periferia têm antes de entrar na universidade. E a segunda parte, que vai ficar para daqui 15 dias, vai ser mais voltada para a vida na graduação e na pós-graduação. Ou seja, as dificuldades, uma vez que você passou, não acabam. Mas a gente vai terminar tudo isso com esperança e dicas de como que a gente enfrentou essas dificuldades e continua seguindo nossos estudos dentro da universidade. Certo? Sem mais delongas, bora para esse episódio que tá só com gente maravilhosa. Alô? Planeta Terra! Alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Natália. Eu sou o Thiago. Sou o Lucas Nascimento. Aê, da hora. E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante aqui da ciência, que é onde ela é produzida e um problema de onde ela é produzida, né? Que tá relacionado à periferia na USP, certo? Mas antes, apresentem-se. Eu quero saber quem são vocês na fila do bandejão. Bom, meu nome é Lucas. Fiz biologia aqui na USP. Fiz mestrado na ecologia aqui da USP também. E agora estou fazendo doutorado. Eu sou o Thiago, tenho 19 anos, moro em Guarulhos e tô fazendo ciências sociais. Massa, e o Thiago é reconhecido como... Chavoso da USP. Ficou famoso aí por um post que você fez no Facebook, deu muitas e muitas entrevistas aí, né? Legal, quem quiser, link no post aí. Eu sou a Natália, sou moradora da Zona Leste. Então, hoje a gente reuniu esse time aí pra falar sobre a questão de periferia na universidade. Mas antes, a gente queria dar um breve recado. Se você gosta do Alociência, se você curte o nosso trabalho e gostaria que a gente continuasse aí por mais 3 anos e diversos anos, você poderia apoiar a gente. Você pode entrar no site apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência e lá você pode contribuir desde R$1 mensal até quanto você quiser e isso ajuda demais a gente a manter o projeto. Se você não puder contribuir financeiramente, é só você dar um like lá no podcast no iTunes e nos outros agregadores de podcast. Tudo isso e muito mais você pode entrar no nosso site alociencia.com.br. Muitas outras informações. Agora bora pra pauta mesmo. A universidade pública, ela é um sonho para muitas pessoas. Além de você ter a possibilidade de estudar o que gosta, também é uma excelente maneira de garantir melhores condições de vida. Por isso, ela é tão concorrida. Porém, a universidade pública, que deveria ser para todos, não é acessada pela sociedade de maneira igualitária. As classes menos favorecidas ainda apresentam muitas dificuldades para acessar a universidade. Ensino básico público precarizado, falta de referências, falta de motivação, violência, necessidade de trabalhar, são alguns dos fatores que fazem a quebrada desistir cedo de ter um sonho acadêmico. Porém, em algumas universidades, graças a políticas de inclusão, muitos alunos de classe baixa e média baixa estão conseguindo, ainda que com muito esforço, acessar a universidade. Na USP, por exemplo, a porcentagem de alunos provenientes de escola pública cresceu de 28,5% em 2013 para 41% em 2019. Em universidades federais, também com políticas de inclusão, como a lei de cotas, esse número cresceu de 37% em 2013 para
60% em 2019. Excelente, problema resolvido. A favela venceu, certo? Errado. Primeiramente, porque apesar de crescente, a percentagem de alunos de escola pública em cursos de maior prestígio social e econômico ainda é muito baixa. Exemplo, em 2016, a Poli, a faculdade das engenharias aqui da USP, entrou 22% de alunos vindos de escola pública. Na FEA, Faculdade de Economia e Administração, 20%. Escola de Engenharia de São Carlos, 14%. Então esse número varia bastante. Além disso, a gente enfrenta um outro problema, a permanência estudantil, ou seja, temos pouca garantia de que continuemos estudando a pleno vigor, apresentando elevadas taxas de abandono no curso, principalmente no primeiro ano. Mesmo depois de passar na universidade, os problemas da periferia agora se apresentam com outras caras. Quais são as dificuldades que a periferia encontra ao entrar na universidade? E na pós-graduação? Existem soluções? Existem vantagens na entrada da quebrada no ensino superior? Antes de começar esse papo, eu queria começar com as nossas histórias, né? Então, as nossas histórias antes de entrar aqui na universidade, nós vindos de periferia, a gente apresenta ainda assim, né? Tipo, a primeira barreira nossa é a entrada. Seja fazendo cursinho, seja, o vestibular. E aí eu queria perguntar pra vocês qual é a história de vocês, assim, antes de entrar na USP. Foi fácil? Foi de boa? Como é que foi? Só estudou 2 mesezinhos e passou? Como é que foi? Bom, primeiramente, satisfação total estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, o que você falou, eu acho que os principais desafios de quem é de periferia para entrar na universidade, eu tenho pensado há algum tempo que são 2. O primeiro é a informação, saber que existe a universidade. E a outra é a perspectiva, né? Você não saber só que existe, você saber que você tem a condição e você merece estar lá. Falo isso porque eu sou biólogo, sou feliz pra caramba, só que o meu sonho não era ser biólogo, o meu sonho era ser carteiro. Quando eu tinha lá os meus 14 anos, 15 anos, eu comecei a trabalhar numa fábrica de gaiola. E, mano, qual que eu queria? Eu queria ter R$1.500 por mês, comprar a motinha e ficar na porta da escola, enchendo o saco das minas, né? Era isso que eu queria, só que eu trocando ideia com um parceiro, ele foi lá e falou do correio, que tem um trampo com estabilidade, ganhar relativamente bem. E daí, quando eu tinha 18 anos, prestei o concurso do correio e passei. Foi um momento muito importante, assim, porque eu consegui ajudar em casa, tipo, a gente tava passando uma situação difícil, eu consegui colocar comida em casa pra minha mãe, pra minha irmã. Enquanto eu tava lá trampando, isso foi em 2006, daí eu em 2007, encontrei uma menina no busão que tava com a blusa do Objetivo. E daí eu trocando ideia com a menina, ela falou de cursinho e tal. E daí eu lembro que eu respondi pra ela, falei assim, não, mano, tô no correio, eu vou morrer no correio. Era esse o plano, assim. E daí, só que aquilo ficou na minha cabeça, né, fazer cursinho e tal, eu falei, poxa, mano, vou ficar 30 e poucos anos sendo carteiro, da hora, gostava pra caramba do trampo, mas... Aí eu entrei no cursinho, sem saber, assim, eu pensava assim, se um dia eu fosse fazer faculdade, seria biologia, assim. E daí eu entrei no cursinho, lá na minha cidade mesmo, sou do extremo sul da Zona Sul, em Bugaçu. Nesse cursinho, daí eu fiquei sabendo que existia a USP, que existia a moradia estudantil, só que aí eu tinha um desafio, né, pra conseguir passar, né, tipo, não sabia nem que era um átomo, não sabia fazer cotifração. E trampava em Moema, morava em Bugaçu, lá, mano, tá ligado, Parelheiros? 40 minutos depois, velho. Então, foi aquela odisseia. 2007, 2008 eu fiz cursinho lá em Bugaçu mesmo, num cursinho popular. Aí, 2009 eu entrei no cursinho ali em Santa Amaro, que é onde eu conheci o Lucas. A gente fez cursinho junto. E daí, fiz cursinho em 2009, 2010 e passei, mano. Em 2011 passei na USP. E ainda continuei trampando um ano, ainda trampando no correio, de carteiro, e fazendo a graduação aqui. Eu coloquei na cabeça que eu tinha que passar na USP porque tinha que compensar, né, mano? Porque eu sabia que tinha a moradia estudantil aqui, eu sabia que tinha um bandejão, que sem isso eu não ia conseguir. Eu ia sair do correio, isso é impossível. E daí entrei, consegui a moradia, bandejão, e aí tô aqui. Foi nisso que a gente se conheceu também, no meio dessa correria toda, assim, a gente... Na sofrência, né, mano? Mais de 10 anos atrás, doido. Foi, velho. E a sua história, Natália? Eu estudei minha vida inteira em escola pública. Na 8ª série, eu conheci um professor. Ele era um professor temporário, porque, enfim, a gente nunca tinha ganho aula de matemática. E aí tinha um professor que ele fazia origamis, essas coisas. E aí ele preenchia nossas aulas de matemática. E aí um dia
ele estava conversando comigo e aí ele me falou que existem as ETECs. Então, na 8ª série, eu prestei um vestibulinho, entrei numa escola técnica e aí eu fiz o ensino médio nessa escola técnica, que eu só tomei conhecimento por conta desse professor. Não tinha ideia do que era, nem que tinha que fazer prova, nem nada. Na ETEC, no meu 3º ano, no meio do 3º ano, eu tive um professor também, que ele estudou no IME, aqui na USP, e aí ele me falou sobre as universidades públicas. E, inclusive, acho que isso é uma coisa muito importante, assim, a gente ter professores formados na universidade pública que retornem às escolas de rede pública para fomentar esse sonho, né, nas crianças, porque, enfim, depois do que ele me falou, eu descobri um sonho que eu não sabia que eu tinha, porque eu não sabia da existência das universidades públicas. E aí eu sempre fico pensando muito nisso, assim, de quantos sonhos a gente deixa morrendo no berço, porque as pessoas nem sabem que eles existem, né? Mas, enfim, conheci esse professor, ele me falou sobre a USP, ele falava muito da Rua do Matão, e nessa época eu achava que eu queria ser veterinária. Então, enfim, eram várias histórias dele que, a princípio, não iam fazer parte do meu universo, porque eu ia estar em outra faculdade. Mas aí, terminei meu 3º ano, prestei FUVEST. E aí veio o baque. Não passei, e além de não passar, eu não tinha dimensão do que estava sendo cobrado naquela prova. Assim, eu não sabia nada, não sabia nem como a FUVEST funcionava, né? E aí eu fui fazer cursinho, e acho que eu tive bastante sorte nesse quesito, porque eu tive a oportunidade de fazer um cursinho pago, né? Então eu fiz prova de bolsa, consegui uma bolsa no cursinho, e aí fiquei estudando. Prestei vestibular de novo para veterinária, porque eu achava que ainda era o que eu queria, e aí eu não passei de novo. Nossa. Voltei para o cursinho, e nesse ponto eu já estava com uma ideia meio fixa, assim, de que eu queria estudar na USP. Eu não sabia muito bem porquê, mas, não sei, para mim outras universidades não serviriam, porque eu estava com esse sonho desde o meu 3º ano de estudar aqui. E aí foi, né, eu fiz mais um ano de cursinho, e aí no meio do caminho eu conheci outro professor que tinha feito veterinária e estava terminando a biologia, e aí ele começou a me falar do curso e como era, e eu vi que muito mais coisas com as quais eu tenho afinidade estavam dentro da biologia e não na veterinária. E aí essa foi a mudança de curso. E aí nesse ano eu prestei a FUVEST, finalmente passei, estou aqui. Eu acho que foi muito difícil, porque no cursinho eu sentia que eu estava refazendo o meu ensino médio, ou fazendo o ensino médio todo num ano só, né? E aí tinham todos os meus colegas de sala no cursinho que estavam revisando a matéria e eu estava, tipo, aprendendo. Eu nunca tinha visto nada daquilo na vida. Vi 3 vezes, né? Então eu realmente fiz o ensino médio de novo no cursinho. E acho que esse foi o maior desafio, assim. Primeiro de tomar conhecimento sobre a universidade, depois de entrar na universidade e agora enxergar uma perspectiva para além, né, da universidade. Mano, perfeito, você falou isso daí, de antes da gente ter a barreira de, tem ali a universidade, a gente quer conquistar, antes disso a gente nem tem o horizonte, velho. Antes disso a gente nem sabe que existe, mano. E, tipo, é muito comum que eu pergunto pras pessoas de quebrada que entram na universidade, não sabia que existia a USP ou ou qualquer universidade pública, ou achava que era pago, ou não tem nenhuma referência de alguém, tá ligado? E foi 3 anos de cursinho que você fez? 3 anos. Eu também. Falaram pra mim, quando eu falei pra galera daqui que eu fiz 3 anos, eles falaram, nossa, você tentou medicina? Eu falei, não, tentei biologia nos 3. Ah, tá. Tiago, qual que é a sua história? Primeiramente, também quero agradecer bastante pelo convite, né? Satisfação muito grande estar aqui hoje contribuindo com esse episódio e poder estar compartilhando um pouco da minha história com vocês. Bom, eu nasci no extremo da Zona Norte de São Paulo, na Brasilândia, uma favela chamada de Jardim Vista Alegre, mas cresci em outra favela que é o Jardim Elisa Maria. Estudei a vida inteira em escola pública estadual, das mais piores imagináveis, né? Aquela típica escola que faltava tudo. Faltava professor, material, merenda, não tinha sabonete no banheiro, não tinha água, não tinha giz, papel higiênico. E na maioria das vezes nem aula tinha, né? A maioria das aulas que eu tive ou foram vagas na quadra, né? Por exemplo, no pátio.
Quando tinha bolinha, né? Senão a gente usava a bolinha lá do Rolon. Pode crer. Isso é quebrada mesmo. Rindo de nervoso. Ou então aquelas aulas que o professor ia lá, passava um texto na lousa, a gente copiava, e ele dava um visto, e era isso, né? E só pelo fato de eu copiar todos os textos que os professores passavam, eu já era classificado como o melhor aluno da sala. Porque numa escola onde nenhum aluno quer copiar, nenhum aluno quer prestar atenção, ninguém quer fazer nada, porque realmente as aulas não são atrativas. O aluno que acaba copiando tudo que o professor passa ele é o gênio da sala, Exato. né? Não que eu copiasse assim, eu sou um robô que não pensa e tô seguindo o sistema, né? Não, eu sempre achei absurdo, né? Mas falei, bom, eu vou fazer isso aqui porque talvez isso aqui me dê um futuro algum dia, né? E realmente, né? Eu tava lá copiando tudo que os professores passavam, me davam notas boas e aí, tipo, me trouxe um retorno positivo, né? Mas eu sempre achei muito problemático esse tipo de ensino que a gente recebe nas escolas públicas. Mesmo não sabendo como que é na escola particular, né? Nunca tive contato, mas eu sabia que aquilo não estava certo. Enfim, né? Segui a minha vida desse jeito. Cresci sem absolutamente nenhuma referência de alguém que tivesse feito faculdade, pelo menos durante a minha infância, né? A faculdade era uma coisa totalmente abstrata, totalmente distante da minha realidade, tanto fisicamente quanto simbolicamente, né? Na Brasilândia não tinha nenhuma universidade, faculdade, né? Não sei como é que tá hoje, porque hoje eu tô morando em Guarulhos. Nem assim fisicamente, nem, como eu falei, simbolicamente, porque eu não tinha parentes que tinha feito faculdade, amigos, vizinhos, nada, né? Todo mundo tava ali em trabalhos precários, meus pais eram feirantes. Só que aí chegou um momento da vida, assim, que meu pai percebeu que aquilo não era uma vida digna pra gente, sabe? Não é uma vida que tava sendo boa, sabe? E ele falou, mano, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar de vida. E meu pai resolveu voltar a estudar. Ele tinha parado na 7ª série, não terminou o ensino fundamental. Minha mãe tinha terminado o ensino médio 30, 40 anos atrás, no interior de Pernambuco, e parou de estudar depois dali, porque ela não via mais necessidade de continuar estudando, né? E o meu pai não tinha nem terminado o ensino fundamental por precisar trabalhar e tudo mais. A minha mãe também trabalhou, mas ela conseguiu conciliar as duas coisas, né? Só que meu pai teve uma realidade mais difícil, né? Porque além dele ser pobre nordestino, ele também era negro, foi expulso de casa e tudo mais. Teve toda uma história bem pesada e foi trabalhar, abandonou os estudos e viver a vida morando em periferias, em trabalhos precários. Até que depois que ele formou uma família e tudo mais, ele começou a ver que aquilo estava difícil, né? Não queria dar aquela vida para os filhos dele para sempre. E ele resolveu voltar a estudar. Então ele ia na lan house, pagava uma horinha, ficava lá lendo, estudando sozinho, assistindo videoaula, comprava alguma revista na banca de jornal, algum livro, alguma coisa, pegava na biblioteca e ficava lá estudando sozinho. Isso aí eu já estava com os meus 10, 11 anos de idade, né? Até então, como eu falei, eu não tinha referência, mas a partir dali meu pai começou a não só estudar, mas falar para mim e pro meu irmão estudar também, né? Então ele toda hora falando, mano, estudem, vocês têm que ter um futuro diferente do que eu tive e vão pra escola, e não deixava a gente faltar de jeito nenhum. Tava sempre cobrando que a gente tivesse nota boa. E era essa pressão muito grande, assim, né? Falava, vocês vão fazer faculdade, ponto final. Tipo, não tem dúvida, vocês vão fazer, não tem segunda opção, né? O que eu acho bom, é lógico, né? Se não fosse isso, eu provavelmente também não teria chegado onde eu cheguei, né? Então, eu tive um incentivo, né? Que eu acho que é fundamental. Só perguntar também, é comum isso pra vocês também? Tipo, ter um pai ou uma mãe que incentivou? Porque tem uma pesquisa que até já vou linkar aí no post, que isso é um dos fatores primordiais, assim, decisivos para pessoas que vêm de periferia, para ela continuar os estudos dela, ou alcançar, né, a universidade. É ter pais que leem, principalmente, leem alguma coisa e incentivam a estudo. Isso é comum para vocês? Acho que, primeiro que eu me enquadro na categoria filha única de mãe solteira, né? Uhum. E eu acho que isso já pesa bastante, né, sem a figura do pai e tudo mais. Então a minha mãe, ela sempre foi muito atenta à educação, assim. Então eu sempre fui muito estimulada à leitura, desde sempre, eu acho. E a minha mãe, ela começou a fazer faculdade mais velha. Então ela ela é funcionária pública, ela já tinha prestado concurso, tem um emprego estável e tudo mais. Só que faculdade mesmo ela ainda não tinha feito. E aí ela começou um pouco antes da minha jornada pelos vestibulares, né? E acho que pra mim isso também foi um incentivo muito grande, assim, de ver a minha mãe depois de tanto tempo, né, voltando a estudar. Então acho que conta muito, sim. A minha mãe, ela insistia, ela ia nas reuniões, né? O objetivo dela, a preocupação dela, é se eu terminasse o ensino médio.
E eu achei interessante que eu também ficava, copiava as lições, porque minha mãe enchia o saco, eu também ficava em destaque na sala. Só porque eu tinha todos os vistos. Igual os trabalhos, né? Que era tipo, trabalho de geografia. Ia lá, copiava no Almanac 96, algum texto ali e ganhava. Foda, né? Sistema de ensino totalmente sem noção, né? Aliás, eu achei interessante a gente pensar sobre isso, né? Nosso sistema de ensino antes da universidade, né? Como que é diferente para a escola pública e para particular? Porque na particular a gente sabe que eles estão formando justamente pessoas para prestar o vestibular, né? E na pública não, tá formando você para nada. No máximo, se formar ali no ensino fundamental e no médio, depois virar mão de obra barata pro mercado. E o pessoal da escola particular para entrar na universidade e ter uma vida aí, né, melhor ainda e ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Exatamente. Continuando, né, eu tava falando que o meu pai ele voltou a estudar sozinho e incentivando eu e meu irmão a estudar também. Então, graças a isso, eu já coloquei na minha cabeça a ideia de que eu ia fazer uma faculdade. E o meu pai, com o estudo dele, ele conseguiu se formar no ensino fundamental e no médio por supletivo. Mas ele queria mais do que isso, né? Ele queria uma faculdade, queria um emprego melhor também. Então ele conseguiu passar no concurso público e foi ser inspetor numa escola, que já deu uma melhora na nossa vida, né? Porque passou de feirante para inspetor. Tem um emprego fixo ali, estável, mas minha mãe continuou trabalhando na feira. E depois meu pai conseguiu passar no Enem também e foi fazer administração na Anhanguera. E aí ele se formou e isso foi, assim, o maior orgulho da vida dele, né, ter um diploma, né. E eu tive essa referência, né, mano, e sem sombra de dúvidas isso foi fundamental pra mim, né. Acho que ter informação, incentivo e referência é o que a gente mais precisa. E a maioria das pessoas que não conseguem entrar na universidade é porque não tem alguma dessas coisas, ou nenhuma delas, né? Que a gente sabe que a maioria na periferia não tem. Então eu tive essa, entre aspas, sorte de ter isso, né? E aí eu acho que graças a isso que eu consegui entrar. Para além disso, tive alguns professores me incentivando também, porque quando eles viram o meu potencial, eles meio que investiram em mim, né? Eu acho. Mas o que eu acho triste, assim, é que muitas vezes esses professores não focam muito nos outros alunos também, né? Eles focam em um ou outro que já é, entre aspas, bom, inteligente, e os outros, tipo, já fica lá, continua na merda. Então, eu tinha vontade de entrar, mas eu acho que eu também não tinha tanta informação assim. Eu sabia que eu ia fazer uma faculdade, mas eu não sabia nada, tipo, se ia ser pública, particular, se eu ia pagar, se tinha Enem, prova, vestibular, se eu ia fazer, como que eu ia fazer, sabe? Eu não sabia nada. Com o tempo que eu fui tendo um pouco mais de informação, né, que os professores foram me passando, então eu fui pesquisando por conta própria, né, e aí eu fui entendendo um pouco melhor e entendi que eu ia fazer o Enem, que eu não ia precisar pagar, eu ia pedir isenção, que eu ia estudar de graça. Eu fui tendo um pouco mais de noção, né? Só que ainda não sabia como que era a prova em si. Eu fui parar para pegar uma prova do Enem pela primeira vez no segundo ano do ensino médio. Por parte da escola, até então, nunca tinha tido contato, né? E nem vontade própria de olhar. Eu sabia o que eu ia fazer, mas eu não queria saber como que era. E quando eu fui realmente olhar como é que era, aí eu tive um baque, assim, muito grande. Porque eu vi que, mano, o que eu aprendi na escola não ia ser suficiente. Por mais que eu copiasse tudo e tudo mais, nada do que eu copiava tava ali, sabe? Mano, a gente odiava a escola, falar real. Sim. Odiava a escola. Tipo, Uma do meu primeiro colegial até o terceiro, cara, foi uma angústia muito grande. Eu queria acabar, porque eu já trampava o dia inteiro. Aí ia ter que ir pra escola. Chegar lá, aí o que você falou, o professor um dia falou pra mim assim, mano, eu respondi uma pergunta e falou assim, eu achava que você era um zero à esquerda, Olha tá isso, ligado? mano. Na hora eu achei que ele tava me elogiando. Eu falei assim, não, eu não sou um zero à esquerda. Ele tá falando que achava, mas, pô, filho da mãe... O que eu tinha pra ele olhar de cara e falar que eu era um zero à esquerda, tá ligado? Absurdo. Moleque de perifa, preto, é isso, velho. É absurdo, né? E aí quando eu peguei o Enem pra dar uma olhada, que eu vi as questões, assim, principalmente as de exatas, de química, de matemática, mano, aí eu quase comecei a chorar, porque eu vi que eu não ia conseguir, quer dizer, eu imaginei que eu não ia conseguir passar, eu falei, mano, eu nunca vou passar isso aqui, sabe? Eu comecei a pensar sobre tudo, sabe? Tipo, tem gente que vem de escola particular, que faz cursinho particular, eu tô aqui, tipo, na merda, estudando em escola pública horrorosa, não faço cursinho, não faço nada, sabe? Eu não vou conseguir passar, e bate aquela crise, né, aquele desespero. Só que aí eu me acalmei e falei, não, mano, eu vou tentar correr atrás desse prejuízo. E eu sempre fui bastante autodidata, então eu sempre tive uma capacidade de estudar sozinho muito boa. Então eu fui na biblioteca que tem lá no centro de Guarulhos, peguei um livro lá de química, porque era a matéria que eu vi que eu tinha mais dificuldade, e eu comecei a estudar sozinho, desde o básico, assim, o zero mesmo. E depois eu fui com as outras matérias, né? Então eu comecei a estudar sozinho mesmo, em casa, pegando o livro na biblioteca, mas depois eu comecei a fazer um cursinho comunitário também. Eu tava andando, assim, super aleatoriamente lá pelo bairro, e aí eu vi uma placa lá, tipo, cursinho comunitário, né, grupo de estudo, sei lá.
E aí eu peguei o Whats, entrei em contato e depois já me matriculei lá. Tipo, era pra pessoas de baixa renda, né? Então você tem que comprovar a renda, um monte de coisa lá. Umas burocraciazinhas, mas acho que é importante, né? Porque não tinha muita vaga também. Eu consegui passar, felizmente. E aí logo comecei a estudar lá, em março, eu acho. E aí eu fiquei estudando lá até novembro, quando eu fiz o Enem. Fiz a FUVEST também, só que eu não tinha estudado para a FUVEST especificamente, né? Porque a gente sabe que são provas muito específicas, então não dá para estudar para um achando que é suficiente para outra. Mas eu estudei só focado no Enem, principalmente na redação. Só que, tipo, pra minha surpresa, eu consegui passar logo na primeira tentativa. Eu nunca imaginei na minha vida que ia entrar na USP, nunca. Nossa, demorou muito pra cair a ficha. Pra mim, pra minha família, pra todo mundo, sabe? Demora pra cair aquela ficha. Você não tem noção do que é a USP, né? Eu não tinha a mínima noção do que era a USP. Eu ouvi os professores falando, é a melhor universidade do Brasil. Mas, tipo, o que é ser a melhor universidade do Brasil? O que é uma universidade, sabe? Como que é isso? Tipo, estruturalmente falando, enfim. Não sabia nada, sabe? Primeira vez que eu vim aqui pra fazer minha matrícula, eu fiquei horrorizado, mano, de saber que um negócio desse existe e eu não sabia, sabe? Por que fica tão longe de mim? E eu não conhecia, eu nunca tinha vindo aqui, nunca tinha visto uma foto da USP, sabe? Pra mim era essas faculdades, assim, tipo, um prédio que você passa na rua e vê ele, mas não, tipo, é uma cidade, realmente. Você tem que pegar ônibus pra andar aqui dentro, cada faculdade tem o seu prédio que é enorme, sabe? Tem esses bandejões enormes, bibliotecas enormes, mano, nada disso eu tinha noção, sabe? Foi um choque muito grande pro meu pai também, porque foi ele que veio junto comigo fazer a matrícula, né? Porque eu era menor de idade quando eu passei. E aí o meu pai teve que vir junto comigo fazer a matrícula, ele também ficou assim, chocadíssimo. Mas foi lindo, sabe? É muito orgulho pra mim mesmo, pra minha família, pra minha quebrada, pros meus amigos, mano. Que da hora, mano. Passou direto. Aí sim. Foi, ó. Você é geninho, hein, mano? Imagina. Achei importante você dar destaque para a história do seu pai, porque muito do que a gente fala de diferenças sociais tem a ver com a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, porque eles serviram aos avós de quem hoje faz escola, enfim, tem a alta classe social. Então a gente tá falando aqui também de herança, né? O que a gente trouxe de herança economicamente falando, sabe? Pensando na minha família, a galera tudo retirante que veio do campo, assim, né? Trabalhava em terras do campo, assim, pra algum grande fazendeiro e resolveu tentar a vida aqui, em São Paulo. E aí é isso, viver dentro de favela, barraco, é isso aí, meu. É muito importante a gente se apegar à nossa história, né, cara? Você falou que era sua mãe, seu pai vieram de Pernambuco. Meu pai é do Piauí, minha mãe é de Pernambuco. Do Nordeste. A minha família também. Sou a primeira geração que nasceu aqui em São Paulo. Pessoas que vieram de Minas, de Goiás. Que, mano, é descendente de ex-escravizados, de indígenas, né, mano? Exato. E que ouve falar de São Paulo, aí vem aqui e vai morar na onde? Vai morar na periferia. Então, isso é a história comum que a gente tem, né? Sim. E, assim, eu acho que por mais que minha família não seja estruturada, não seja uma família saudável, como geralmente as famílias mais elitizadas são, o fato dos meus pais estarem juntos também, infelizmente, é um privilégio, né? A gente sabe que na periferia isso não é uma coisa comum. Geralmente, ou são relacionamentos não saudáveis ou mães solo, né? No meu caso, é o relacionamento que ainda tá lá, mas não é tão saudável, mas que trouxe um privilégio, porque se eu não tivesse o meu pai ali, né, a minha mãe não estaria me incentivando da forma como ele me incentivou, infelizmente, né? Não que minha mãe não tenha um papel importante na minha formação, lógico que teve, né? Ela, enfim, estando junto comigo dentro de casa, me criando, me passando certos valores, impedindo que eu me envolvesse com o tráfico, que é super presente na nossa porta, né? Então, isso me ajudou muito também, né? Minha mãe me ensinou a ler, inclusive. Só que, por exemplo, se meu pai tivesse separado dela e já pensou em fazer isso, né? Eu teria crescido só com ela, minha mãe é faxineira até hoje. A gente provavelmente ainda moraria na favela lá da Brasilândia. E talvez eu não teria entrado aqui onde eu entrei, sabe? Então, acho que a gente tem que ter essas noções do quanto que as nossas famílias influenciam muito na nossa jornada, né? Tanto positiva quanto negativamente. E é importante a gente ter noção disso para refutar a meritocracia, né? Que acho que tudo é individual, mano. É tudo você e ponto final. Não. Nossa família já faz uma influência do caralho, assim. Nosso bairro, nossa escola, enfim, tudo influencia, né? Mas a família é uma coisa que pega bastante. Sim, mano. E outra coisa do seu discurso que eu achei importante também é
como pequenas coisinhas determinaram pra gente estar aqui. Se essa pequena coisinha não tivesse aqui, mano, talvez a gente não estaria aqui, tá ligado? A gente é acidente social, né? Acidente social, O mano. professor no cursinho me explicou o que era acidente social. O carro vem em alta velocidade, capota, blá, 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 aí o pobre tá na universidade. É tipo Daí isso. aí você aponta e fala, mano, eu quero ser um acidente social, velho. Bom, só resumindo minha história bem rapidamente, eu vim do Grajaú, né, da Zona Sul, extremo sul de São Paulo, também mesma fita. Escola pública a vida inteira. Esses dias eu descobri que minha escola, mano, era uma das mais violentas mesmo. E na hora de tentar entrar no cursinho, na verdade eu queria fazer game design, mano. Eu ia entrar no Senac pra fazer game design. Eu era menor aprendiz também. Falei assim, mano, eu vou pegar esse primeiro ano aí, vou pagar a Senac. E aí é nóis. Mas por causa de um pequeno acidente, eu conheci um cara que trabalhava comigo, que fazia cursinho. Ele falou assim, mano, você tá apto a ir pra faculdade? Eu falei, não. Aí ele falou, vai fazer cursinho. Aí eu fui fazer cursinho pra aprender, mano. Pra aprender. Eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer. Sabia que era alguma coisa de design, desenho e tal. E no meio do cursinho eu me apaixonei pela biologia. E aí tô nessa até hoje. Fiz 3 anos de cursinho. No meio do cursinho eu fazia camiseta pra me manter, né? Eu desenhava Eu comprei camiseta sua. Comprou até hoje, você tem, né? Não. Ô, cara. Mas, mano, eu Jogou guardo muito fora. carinho. Também 10 anos. Tá bom já, né? E aí eu fazia essas camisetas pra me manter, porque acabou meu contrato de menor aprendiz. E aí eu fiz 3 anos. E no 3º ano eu consegui passar, não sem ter muitos traumas, sem, mano, quase desistir. Mano, crise de ansiedade. Mano, teve um episódio aí que eu acho que eu fiquei 1 mês em episódio de depressão, assim. Mas eu não sei, porque eu não fui psicólogo, tá ligado? Mas eu fiquei mal. Eu lembro no 3º ano foi pesado, assim, mano. Principalmente quando vai chegando, assim, o fim do ano. E aí bate o desespero, bate desânimo. Você fala... Você acha que não tá pronto, né? Enfim, acabei passando aí. E é isso, foi um grande, mano, ponta de lança mesmo pra família, pro bairro, pra sua rua. Não tem referência nenhuma de quem passou em universidade pública, sabe? E aí, como que você vai explicar pra pessoa, pras pessoas ao seu redor, o que é uma universidade pública? Na época que eu tava tentando vestibular, muita gente deixou de acreditar em mim, e eu sempre falo isso. Isso é foda. A maioria das pessoas não acreditou em mim, e não é porque elas querem me ver mal. Elas não querem que eu me frustre. Elas deixaram de incentivar porque elas me amam. Ó que foda. Pesado isso, mano. As únicas pessoas que me incentivaram era minha mãe, como eu disse, é essencial isso, e minha avó, que faleceu 1 ano antes de eu passar, mano. Olha que merda. E aí é isso, assim, o resto foi as pessoas que começaram a acreditar em mim, começaram a ver, não, ele tá em 2º, 3º ano no cursinho, acho que esse menino quer, né? E, enfim, fui chamado de vagabundo e daí pra baixo, assim, só porque eu tava estudando, tá ligado? Não, é doido. Ninguém nunca enchia meu saco porque eu era o provedor de casa, tá ligado? Então eu já tinha um trampo, eu já tinha um salário, então não tinha o que falar, tá ligado? Não, eu ajudava em casa ainda, mano, com as camisetas. Tipo, eu pagava a conta, acho que era de luz, assim. Dava pra pagar. Não dava pra prover tudo. Mas era isso. Ainda assim, as pessoas, por você não ter um emprego fixo, é taxado de vagabundo. Já fui chamado de vagabundo, sim. E, ó, poderia citar nomes aqui, mas deixa quieto. Mas ó, a importância dos cursinhos, né, mano? É, a importância dos cursinhos em quebrada, cursinho voltado pra pessoas de baixa renda. Sim, porque o cursinho realmente é o lugar que vai ter a informação e vai ter a perspectiva, né, mano? Pra maioria. E também um incentivo, assim, ao senso crítico, né? Porque, como eu tava falando, as escolas, os cursinhos particulares, geralmente, eles não fomentam que a gente seja umas pessoas críticas, questionadoras. É mais aquele estudo robótico, decoreba, né? E o cursinho que eu fiz, pelo menos, era totalmente oposto, sabe? Primeiro dia de aula, eles falaram, a gente tá formando aqui pessoas para fazer o vestibular, mas também a gente vai formar cidadãos aqui dentro. Vocês vão sair com valores, assim, de entender o que é uma sociedade, viver em coletividade, não só pensar em você mesmo, essa ideia da meritocracia, da disputa, não sei o quê. Então lá, mano, tipo, todo mundo fazia tudo, né? Justamente por ser comunitário, é isso, todo mundo agindo em comunidade. Não tinha faxineira, merendeira, não tinha nada, todo mundo fazia tudo. Você ia lá, fazia comida, limpava os pratos, lavava tudo, todo mundo fazendo tudo, né? Um ajudando ao outro. Inclusive, foi lá onde eu aprendi a limpar minha própria sujeira. Porque, como eu falei, eu vim de uma família, assim, né, bem desestruturada, e aquela típica família onde
a mulher é a que faz tudo, né? As tarefas domésticas. E eu, por ser homem, não fui ensinado a fazer nada disso. Eu achava isso natural. E quando eu passei por esse cursinho em 2017, que eu me toquei, tipo, mano, por que eu não tô lavando o prato que eu sujei, sabe? E eu levei tudo isso pra dentro de casa. Então, hoje, dentro de casa, eu sou o único que questiona essas relações de trabalho machistas que existem na sociedade, porque o resto naturalizou. Falou, não, as coisas têm que ser assim. Eu falei, não é assim, sabe? Enfim, isso foi graças a um cursinho que estava me preparando para fazer o vestibular, e eu criei consciência de tantas outras coisas, sabe? Então, eles são muito importantes. Pode crer. Eu queria só comentar o que o Lucas falou sobre a sua família ter achado que você tava, né, louco e tal. E eu acho isso uma viagem, assim, porque a gente que vem de escola pública, qual que é a perspectiva, né? Se você quer ingressar no ensino superior, você paga muito numa faculdade particular, que às vezes isso não é uma possibilidade, ou você tem que tentar numa universidade pública que também está fora do seu alcance. E aí, né, quais são as nossas perspectivas no final? E eu fico muito intrigada com isso, porque dentro da universidade pública tem muita gente que acredita que as pessoas que vêm de escola pública não têm nada a contribuir com a universidade. E aí, em algum momento, essa parada entra na nossa cabeça e a gente começa a acreditar, né? Tipo, a nossa família começa a acreditar, os professores começam a acreditar que a universidade pública não é lugar para aluno de escola pública. Então, qual é o lugar do aluno de escola pública, né? E nem as universidades de ponta, né? Nem graças a Deus, eu consegui pagar o cursinho pra minha irmã e consegui arrastar ela também. Aí ela conseguiu a bolsa 100% na PUC pra fazer psicologia. Caramba. Ela comeu o pão que o diabo amassou lá, mano. Nem conseguiu se formar. Tipo, no 5º ano desistiu, mas ela conseguiu ir pra Natal, na Federal do Rio Grande do Norte. E tá terminando o curso lá. Só que ela ouviu justamente isso, assim, tipo, a professora tava com problema com a professora. Ela tinha um estágio que ela tinha que pagar 2 conduções e ela não tinha dinheiro. Daí ela foi falar isso pra professora, não tem como ir pro estágio porque eu não tenho dinheiro, pá. Daí a professora falou assim, não, Aline, mas você tem que entender que aqui não é o seu lugar, né? Nossa, foda. Bom, essa primeira parte desse episódio vai ficando por aqui. E no próximo episódio, a gente vai fazer a parte número 2, com as mesmas pessoas, com os mesmos convidados, só que mais voltado para a vida na graduação, na pós-graduação e como enfrentar essas dificuldades. E eu peço também para você que, se você curtiu esse episódio, recomenda esse episódio para alguém que você conhece que é de quebrada e que quer muito estudar, sabe? Eu acho que é muito bom a gente incentivar as pessoas com bons exemplos. Então manda lá para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está querendo entrar no vestibular, que precisa de uma motivação, ou então para aquele seu amigo que veio de periferia e está na universidade e está sentindo essas mesmas angústias que a gente falou aqui. Beleza? É isso aí. Até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!